Magnífico dia, amados irmãos, na presença, na paz e no amor de Jesus, que nos fortalece, nos renova e nos transforma a cada dia a continuarmos a nossa jornada fiéis e perseverantes. E eu desejo a você, nesse dia, força, discernimento e a vontade de estar sempre buscando dentro de você a sementinha que o Papai do Céu coloca aí toda manhã. Vamos nos alimentar do nosso alimento espiritual, que nos direciona e nos capacita a sermos melhores que ontem, a servirmos mais e a fazermos com a nossa vida a vontade do Senhor. Continuemos a nossa jornada aqui na leitura e compreensão do livro de Apocalipse. Hoje leremos o capítulo 13. Então vamos lá. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Viu uma besta que saía do mar. Esta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, um sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Foi-lhe dada também autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas que falava como o dragão. Bom dia, minha amada Rose. Que a paz e o amor de Cristo sejam em abundância no seu coração. Estamos fazendo aqui o capítulo 13. Temos ótimas revelações nesse capítulo hoje. Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Ela enganou os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida à espada, mas viveu. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar
e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome ou o número da besta. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Uau! Forte. Vamos à reflexão e à clareza. O que esse magnífico capítulo quer nos dizer? O capítulo 13 de Apocalipse descreve duas bestas. Uma que surge do mar e outra que emerge da terra. Esta besta que surge do mar representa, muito forte mesmo, a primeira besta que surge do mar representa um poder político ou um sistema mundial que exerce autoridade e influência sobre as nações. Ela recebe o poder do dragão, Satanás, e é adorada pelas massas. Isso a gente já vê hoje, né? Muitos chamam de senhores do mundo, aqueles que estão acima dos governos, aqueles que estão acima das nações, porque tem sempre um mandante, um líder, né, que controla as massas. A segunda besta, que emerge da terra, atua como um falso profeta, promovendo a adoração da primeira besta e enganando as pessoas com sinais e maravilhas. Esse é que a gente está esperando se revelar. Alguns dizem que ele já está entre nós, ou seja, alguns dizem que o anticristo já está entre nós. E ele vai chegar enaltecendo o sistema, fazendo as pessoas acreditarem nesse sistema, nessa nação, nessa unidade. Só que no fundo, aqueles que são despertos vão saber que aquilo não pertence ao Senhor, que aquilo não é da parte de Deus. E seremos perseguidos por conta disso, como a própria palavra falou. Quem tiver que ir a cativeiro, irá a cativeiro. Quem tiver que ser morto à espada, será morto, por conta da sua fidelidade e perseverança nas promessas do Senhor. Aqueles que seguem a primeira besta recebem uma marca na mão direita ou na testa, simbolizando sua lealdade ao sistema mundial dominado pelo mal. Sem essa marca, as pessoas enfrentam restrições econômicas e sociais. O que vai acontecer? Como a gente já está vendo, muita perseguição sobre aqueles que levam o evangelho, e também sabendo da criação, né, conforme a tecnologia avança, chips, né, já estão sendo instalados aí no cérebro de pessoas, fazendo com que membros que antes não funcionassem voltem a funcionar. E muitos rumores também de chip implantados nas mãos, onde as pessoas já realizam compra de alimentos, né, compra e venda por conta desse chip que estão colocando na mão das pessoas. Então, alguns sinais a gente já vê hoje, né, mas a gente tem que ficar de olho aberto, porque no dia que Jesus voltar todos verão, né? Mas esse falso profeta vai chegar como se fosse ele. Então, o nosso coraçãozinho tem que estar bem disciplinado, bem conectado à fonte. As bestas perseguem os santos de Deus. Aqueles que se recusam a adorá-las ou receber sua marca, representando a oposição e a perseguição enfrentada pelos seguidores de Cristo ao longo da história. O capítulo conclui com um chamado à sabedoria, encorajando os crentes a discernir os sinais dos tempos e permanecerem fiéis a Deus, mesmo em meio à pressão e à tentação de comprometer sua fé. Essas lições ressaltam a realidade da influência do mal no mundo, a importância do discernimento espiritual e da fidelidade a Deus, mesmo em face de perseguição e de pressão,
para conformar-se ao sistema mundano. Elas também apontam para a certeza da vitória final de Cristo sobre o mal e a recompensa daqueles que permanecem fiéis até o fim. Aqui nós falamos diariamente que a gente já vive, né, certas tribulações, a gente já assiste profecias se realizando, o amor de muitos esfriando, a cegueira da humanidade, né? Porque para nós que somos despertos é tão claro, é tão fácil enxergar a vontade do Senhor com a nossa vida, exercer positividade, estar sempre buscando a sabedoria do Pai, estar sempre se abastecendo de conhecimento na palavra dele. Para nós é fácil. Para nós, no início, talvez nós sofremos muito por abandonar os vícios, os maus hábitos do mundo, das doutrinas errantes que colocaram na nossa cabeça, por falta de conhecimento também. Mas hoje, com acesso a todas as informações que nós temos, vendo o que nós estamos vendo e vivendo diariamente, fica um pouquinho difícil de entender a mentalidade das pessoas, porque muitos não conseguem enxergar as maldades que estão sendo feitas. E eu não falo isso para salvar o mundo, não. Eu falo isso porque o nosso trabalho de cristão é levar o Evangelho. A obra do Espírito Santo é do Senhor. Nós até poderemos, a gente deseja salvar o mundo todo, eu desejo salvar minha família, você deseja salvar a sua. Mas é a mentalidade que precisa ser desperta, são os olhos que precisam ser abertos. Se as pessoas não enxergarem Cristo, que é a vida, o caminho, a verdade, como será quando começar de fato, quando o anticristo se levantar encantador, se dizendo o Salvador? Como será? Então, o apelo que a gente faz, todos os despertos, todos aqueles que confiam e fazem da sua vida oferta viva, levando a palavra do Senhor e desejando de coração que as mentes se abram, que os olhos se enxerguem e que se multiplique o desejo de buscar a Deus enquanto podem achar. Porque a própria palavra fala, buscar enquanto há tempo. Vai chegar uma hora que o tempo vai acabar. Vai chegar uma hora que as pessoas vão desejar morrer e a morte vai correr delas. Então, é no dia a dia, é no nosso buscar, é no nosso viver, é na nossa convivência com os outros, é na nossa comunicação, é em tudo que a gente faz. A nossa vida, ela é boa obra do Senhor, então é o que a gente faz que conta. Temos que guardar o nosso coração acima de qualquer coisa. Temos que guardar a nossa fidelidade, a nossa perseverança independente do que venha a acontecer. A nossa confiança, a nossa fé, ela é inabalável. Podem falar o que for, podem fazer o que for, porque o nosso Salvador é Cristo, o nosso coração, o nosso espírito pertence a Ele. Nós somos dependentes dEle. Então, sem fanatismo, sem religiosidade, essa é a mensagem que a Bíblia passa diariamente. Que tudo que nós formos fazer na nossa vida seja representada por Deus, seja levado o Evangelho, seja vivido, né? Como o nome do nosso grupo lá no WhatsApp, aprendendo a viver por princípios de Deus. O que é o princípio? É o que vem primeiro. Então, a cada dia a gente se alimenta na palavra e pede o direcionamento do Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer, seja na hora do estudo, seja na hora do trabalho, seja no relacionamento com a família, seja no relacionamento com pai e mãe, seja com relacionamento... Enfim, gente, é a nossa vida e nós escolhemos vivê-la para Deus. Como aquele ditado que eu repito aqui em casa todo dia: para mim, viver é Cristo e morrer é recompensa, porque depois da morte a gente vai descansar no Senhor, a gente vai acessar o reino, que é o que a gente passa a vida inteira desejando. Então, a nossa caminhada é uma eterna disciplina. Sejamos atentos, sejamos fortes, sejamos perseverantes e confiantes nas promessas do Senhor. A Rose disse que é verdade, os olhos precisam ser abertos, mas não é fácil. O que é fácil nessa vida, amada? Nem a vida de Jesus foi.
mas na sua explicação se tornou simples. Mas é o que eu falo. A maioria das pessoas, elas são muito apegadas a hábitos, vícios e banquetes que a vida oferece, né? Eu fui uma pessoa que eu fumei cigarro por 30 anos. Eu fui uma daquelas pessoas que, olha, Cristo vai descer na terra, eu tô segurando o cigarro na mão. Hoje eu olho e eu não me esforcei, gente, é o que eu falo. Quando você se entrega de coração e verdade, Deus age, Ele liberta. Eu era uma das pessoas que falava, olha, eu não sei começar o meu dia sem fumar um cigarro. Eu fumava por volta de 15 cigarros por dia, e quando bebia, tomava cerveja, aí é que eu não fumava, eu comia. Um belo dia para honra e glória do Senhor, eu fui pegar o cigarro e não senti vontade de fumar. E isso aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro dia eu declarei em voz alta: a partir de hoje eu não fumo mais. Vi as pessoas fumando, sentia até vontade de fumar, mas algo aqui dentro falava mais alto e eu começava a sorrir, sozinha. Me vi uma imagem de mim mesma com cigarro na mão, eu abria um sorriso. Eu fui aprendendo a doutrinar o meu cérebro, porque quando você desperta, né, automaticamente você é comandado pelo teu cérebro, e o teu cérebro sempre vai te levar para o lado mais fácil, para a zona de conforto, para o caminho da porta larga. E aos poucos, conforme eu fui começando a despertar, começando a me fortalecer na palavra e estudando, gente, porque o estudo é fundamental na vida da gente. Eu não consigo entender como tem pessoas que têm preguiça de acessar conhecimento. Conhecimento transforma. A gente vê na palavra aqui todo dia um aprendizado diferente. Então, quando eu comecei a ler a palavra com fome, porque que a gente se alimenta, aquela vontade foi diminuindo. Hoje, as pessoas fumam do meu lado e eu não tô nem aí. Se me permitem, eu conto a minha história para incentivá-los a largá-lo, porque isso aí a gente sabe que é só estragar essa matéria que a gente precisa cuidar bem para viver bastante, né? A gente sabe que isso aqui é só um receptáculo, mas a gente precisa cuidar bem dele até Cristo voltar. Mente forte não habita em corpo fraco, então nós precisamos fortalecer a nossa máquina para comportarmos o conhecimento, para estar sempre transbordando o conhecimento que o Papai do Céu nos dá. Assim foi com o cigarro na minha vida, assim foi com o refrigerante na minha vida e também na vida da minha filha, que a minha filha era viciada em Coca-Cola. Hoje ela fala ECA, refrigerante ECA, graças a Deus. Assim foi com a depressão, que por mais de 20 anos se arrastou na minha vida. Então a gente aprende que o que a gente é hoje, ela tem consequências de a nossa história, a nossa trajetória, né? Tudo que a gente sofreu, sobreviveu, venceu. E chega um determinado momento da nossa vida que a gente desperta, né? Os olhos se abrem. A jornada que eu falo para vocês. Hoje para mim é fácil. Hoje para mim é fácil olhar para um banquete do mundo e falar: tô satisfeita, muito obrigada. Hoje para mim é fácil ter uma reunião regada de bebida, de churrasco, de pessoas e falar: eu vou ficar no sossego da minha casa, muito obrigada pelo convite. Mas lá atrás não era fácil. Mesmo em meio à depressão, para agradar os outros, eu colocava a minha dor no bolso e ia alegrar os outros. Ou seja, eu falava não para mim e sim para o mundo. E a cada vez que você faz isso, você está se desconectando de Deus. Você esquece para que você foi criada. Você esquece que você é amada. Você esquece que a tua dor cura pessoas, além de te fortalecer ainda mais. E na minha jornada, eu fui enxergando isso dia após dia. Me livrei do vício do cigarro, do refrigerante, da depressão, da ansiedade, porque anda tudo ali juntinho. E a eliminação de um hábito ruim traz um hábito bom. Eu reacendi
né? Porque o desejo, o dom está sempre aqui. Eu tenho, graças a Deus, eu sou muito abençoada. Eu tenho vários dons. Eu tenho o dom da comunicação. Eu tenho o dom do desejo de passar para o outro aquilo que eu aprendo. Hoje estou aprendendo a compartilhar as minhas experiências para que outras pessoas também se livrem de maus hábitos, de maus vícios e assim descubram como de fato Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Se não for por Ele, nós não prosperamos e não acessamos o melhor de Deus. E depois que essa jornada acabar, nós não vamos para o reino se a gente não fizer uma caminhada correta, justa, nos caminhos corretos. Então, a cada dia, a cada experiência que você vive, eu sempre deixar claro para vocês que de imediato quem responde é o corpo, mas quando você respira, quem responde é o Espírito Santo. Então, seja o maior problema, a maior dificuldade, seja uma perda de uma pessoa amada, como há quase 25 anos eu vivi. Outro dia eu vou contar para vocês, mas enfim, eu sempre honrei meus pais, mas eu tinha uma afinidade muito grande com meu pai. Era Deus no céu e meu pai na terra. Então, um belo dia ele trabalhando, Deus chamou. Tragicamente, para nós aqui na terra, perder uma pessoa por uma descarga elétrica de 12 mil volts é doloroso, é penoso. Eu fiquei 2 anos sem falar e o meu peso, que era de 55, 60, foi para 100, 100 e pouco. Porque a depressão tomou conta de mim. Eu não tinha mais razão para viver. O meu melhor amigo tinha ido embora e eu não me conformava com aquilo. Eu achava que com tanta gente ruim aqui embaixo, né, com tanto bandido, estuprador, enfim, Deus não tinha que levar uma pessoa boa, um temente a Cristo. Então aquilo me doía muito e a falta que ele me fazia, porque ele era meu amigo mesmo. De tudo que eu fazia de bom, de ruim, só ele sabia. Eu sempre honrei muito a minha mãe, por ela ter me dado a vida, por ela ter sofrido muito para criar eu e minha irmã. Mas o meu pai era o meu encanto. E enfim, um dia eu estava com ele, uma semana antes do Dia dos Pais. E na outra eu estava no velório, enterrando ele. Mas enfim, hoje eu entendo que todos nós temos uma jornada aqui. E quando a gente termina, Papai do Céu chama. E ao lado dele, ele só quer pessoa boa, ele não quer pessoa ruim. Embora todos nós sejamos criação dele. Não tem essa dele perdoar pecados, né? Ele perdoa os pecados daqueles que se arrependem de coração e verdade, daqueles que mudam, independente do pecado que causaram. Se arrependeram, pediram perdão, mudaram sua metanoia, sua mentalidade, sua vida, Papai do Céu perdoa. Ele é misericordioso e justo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, correto? Rose, obrigada pela tua presença, meu amor. Tava com saudade de você. O dia a dia é corrido. Eu não consigo, às vezes até eu tenho o desejo de chamar você pra gente conversar, pra saber como é que você tá. Eu sei que a sua correria também é grande. Mas muito obrigada pelo teu carinho. Papai do Céu abençoe você e toda a sua família grandemente. Bom? E eu convido todos a orar comigo para agradecermos esse alimento e também a clareza que ele nos trouxe, que não sejam só palavras, que a cada situação, a cada oportunidade, lembremos de Jesus, lembremos do seu sacrifício, lembremos das palavras da Bíblia, lembremos dos exemplos que ela nos traz, porque é pelos exemplos que a gente vê aqui que a gente compreende um pouco o propósito de Deus na nossa vida e a gente caminha segundo a vontade dele. Rose disse, pensava desse jeito, pois perdi meu pai e minha história foi exatamente assim. Pois é, por muito tempo, sim, ele faleceu de câncer. Depois eu vou chamar você para te dar uma clareza a respeito dessa doença aí, porque eu ainda não estudei sobre esse assunto, eu tenho muito esse desconhecimento, mas eu tenho outras prioridades. Então, eu sigo um rapaz, ele chama Bruno César, e ele é muito
muito bom em explicar, é um instrumento muito utilizado por Deus também. E ele fala assim, logicamente eu acho que, bom, enfim, vamos lá. Ele diz que todos nós, né, temos as bactérias boas e as bactérias ruins no nosso corpo. E o câncer nada mais é do que uma bactéria ruim, que dependendo da nossa alimentação, ou seja, que dependendo de tudo que a gente coloca dentro de nós, essa bactéria ruim vai crescendo, né? Recentemente a gente teve aquela doença mundial que ocasionou naquela vacina, que entre aspas seria para salvar muita gente, mas muitos estudos comprovaram que na realidade o que essa vacina fazia era dar mais poder àquelas bactérias ruins que já estavam dentro de nós. Ou seja, há quase 2 anos eu perdi a minha madrasta, a mulher que viveu por mais de 17 anos com meu pai, se não me falha a memória. E ela durante a vida inteira sempre teve problemas intestinais, sabe, prisão de ventre, né? Aquela dificuldade de fazer número 2. E ela, a vida inteira, desde que eu a conheci, desde bem menina, ela sempre reclamou disso. E infelizmente, 2 anos ou 3 depois que ela tomou essa vacina, ela veio a desenvolver câncer de intestino. Ou seja, o que acontece? Essa vacina, ela entra, né? Mas se você tem já uma deficiência que já é sua, né? Pela má alimentação, a gente vai alimentando, né? Ou seja, a gente vai deixando de alimentar as bactérias boas, que tem as bactérias que nos ajudam, as bactérias boas que combatem as bactérias ruins. E essa vacina chega lá e dá poder às bactérias ruins, ocasionando doenças no coração. No caso da minha madrasta, foi o câncer no intestino. No caso do seu papai, não sei qual foi o câncer que ele teve, mas enfim, a concepção, né, a clareza do estudo é essa. A gente tem que cuidar da alimentação, a gente precisa se alimentar de forma mais natural possível. Eu falo aqui em casa para Paloma que alimento vem do Senhor. Foi tudo que ele deixou na terra: arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, água. E produto alimentício é tudo aquilo que o homem inventa. Então, a exemplo da mortadela, a exemplo dos processados, a exemplo do leite. Gente, o leite tem formol. Formol é aquele troço que usa em gente morta para conservar o corpo. Se conserva um corpo morto, tu imagina o que faz com um corpo vivo? Enfim, sabe? É o estudar, é o buscar conhecimento, porque ele tá aí. Mas se eu não me dispor a buscá-lo, eu não vou acessar. Como eu falei num vídeo ontem, na livezinha que eu fiz, Deus nos capacitou com a melhor e a mais maravilhosa máquina do mundo, que é o nosso cérebro. E nos deu o dom, a capacidade de aprender qualquer coisa que a gente queira. Qualquer coisa. E ainda deu de quebra um universo repleto de ferramentas para a gente usar ao nosso favor. Então, se eu não prospero, se eu não acesso aquilo que ele me mostra positivamente na minha mente, é porque eu não busco, sabe? Porque não adianta só pedir. Você tem que pedir e buscar. É igual a oração. O que é a oração? Oração é orar e ter a ação. É pedir e ter o discernimento de ir em busca do que se quer. Minha gente, os milagres acontecem. Uma coisa puxa a outra, né? Os milagres, eles acontecem até hoje. Mas se eu ficar parado, eu não vou acessar. Né? Então, que a clareza da palavra te incentive a todo dia buscar conhecimento de fato. Porque Papai do Céu salva, perdoa, condena, mas a sabedoria dele, a sabedoria e o direcionamento que o Espírito Santo nos dá, transforma a realidade, cura doenças e ainda capacita a ajudar pessoas, que maior é aquele que serve. Então, a nossa vida, o que a gente faz com ela, né, é o que nos faz acessar a misericórdia do Senhor e a todo conhecimento, a toda a sabedoria que Ele nos dá a partir do momento que nós nos colocamos à sua disposição.
Vamos orar que a hora está avançando? Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Pai, que dia. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada pela Tua presença, Pai, nesse estudo. Sejamos perseverantes e fiéis. Foi o que mais queimou na leitura de hoje. Independente do que aconteça, Pai, nos fortaleça, nos dê condição, visão e autoridade de agirmos positivamente sobre toda e qualquer negatividade que se levantar contra nós. Obrigada pela clareza da Tua palavra, Pai. Obrigada por esse alimento, que nós usemos no nosso dia, que seja mais um tijolinho no nosso caminho rumo a Ti, rumo ao Teu bom, perfeito e agradável. Obrigada, Pai, por esse momento que aumenta a nossa fé, que sentimos a Tua paz, a Tua presença dentro de nós, Pai. Te entrego todos os amados, todas as amadas que irão assistir esse estudo mais tarde, que traga clareza, que seja agradável em seu coração e que usemos a Sua palavra para nos termos comunhão contigo, Pai, onde nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras e principalmente as nossas ações. Que com quem quer que a gente fale, nós sejamos boca de Deus. Que com quem quer que a gente ajude, seja pela Tua misericórdia, seja sobre o Teu favor, Pai, realizando a Tua vontade. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Façamos um magnífico dia, repleto do amor, repleto do Espírito Santo Consolador. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.